Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso de Sistemas Digitais. Vamos falar hoje sobre álgebra de Boole. Tem dois nomes muito importantes aqui no desenvolvimento dessa teoria. O primeiro deles é um matemático inglês chamado George Boole. Ele é quem propôs os fundamentos da teoria matemática que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. O objetivo do George Boole, lá no século XIX, era dar expressão às leis fundamentais da razão na linguagem simbólica do cálculo. E para isso, ele se valeu de dois elementos básicos que vão formar a base da teoria. O primeiro elemento é a noção de proposições. E a gente vai fazer um julgamento de valor sobre essas proposições. Elas vão poder ser falsas ou verdadeiras aqui na nossa teoria. O segundo elemento serão as regras para compor proposições mais primitivas, de forma a criar proposições mais complexas. Essas regras nós vamos chamar de operações lógicas. O segundo nome importante no desenvolvimento dessa teoria é do matemático e engenheiro Claude Shannon. Isso foi mais ou menos no meio do século XX. Ele foi o cara que mostrou como que nós podemos adaptar a álgebra de Boole para analisar e descrever o comportamento de circuitos construídos a partir de chaves. E a apresentação que eu vou fazer aqui para vocês é na forma mais moderna que foi proposta pelo Shannon. A gente começa então a partir da pergunta: o que é uma álgebra? Quando a gente fala em álgebra, nós estamos falando sobre o estudo de símbolos matemáticos e das regras para manipular esses símbolos. No nosso caso, nós vamos construir símbolos que vão representar proposições. E as regras que nós vamos trabalhar aqui vão ser as operações lógicas para construir proposições mais complexas. Então vamos entender aqui o que são essas proposições por meio de um exemplo. Imagina que eu tenho duas figuras aqui, um quadrado amarelo e um triângulo verde. A gente pode então fazer duas afirmações, construir duas frases sobre esses dois objetos. A primeira frase pode ser: quadrado é amarelo. E a segunda frase: o triângulo é vermelho. Essas duas frases vão ser o que a gente vai chamar de proposições. São algo que a gente está afirmando sobre algum objeto. A gente pode construir símbolos para representar essas proposições. No caso aqui, em vez de ficar falando toda hora, o quadrado é amarelo, eu vou simplesmente me referir a essa proposição como QA, quadrado amarelo. E a segunda proposição, em vez de ficar falando o tempo todo, o triângulo é vermelho, eu vou simplesmente dizer TV, triângulo vermelho. Vai representar essas duas proposições. Esses dois símbolos nós vamos chamar de variáveis lógicas. Por fim, a gente pode fazer um juízo de valor sobre essas proposições. A gente pode, por exemplo, dizer que a primeira proposição é verdadeira, afinal, o quadrado é de fato amarelo, como nós afirmamos. A segunda proposição, no entanto, claramente falsa, porque o nosso triângulo é verde e nós afirmamos que ele é vermelho. Essas duas conclusões a respeito de uma determinada proposição, se elas são verdadeiras ou se são falsas, vão ser o que nós vamos chamar de valores lógicos. Essas duas proposições vão ser o que eu vou chamar de primitivas. Elas surgiram da mera observação de alguma coisa que aconteceu. No caso em questão, as duas figuras que eu desenhei. A coisa começa a ficar um pouco mais interessante quando a gente cria alguma forma de combinar essas proposições primitivas em novas proposições. Nós podemos, por exemplo, dizer que o quadrado não é amarelo. Essa é uma nova proposição que a gente vai ter que analisar. A gente pode definir um símbolo para essa proposição, assim como nós fizemos nos outros casos. Aqui eu vou usar o símbolo QA com uma barra em cima. E nós podemos fazer um juízo de valor sobre a proposição que a gente acabou de fazer. Perceba que o quadrado que eu desenhei é amarelo, mas eu afirmei nessa nova proposição que ele não é amarelo. Portanto, essa proposição tem que ser falsa. Um novo exemplo. A gente também pode dizer que o quadrado é amarelo e o triângulo é vermelho. Podemos combinar aquelas duas proposições primitivas. A gente pode inventar um símbolo para essa nova proposição e fazer um juízo de valor sobre ela. Toda a teoria de sistemas digitais é baseada em 4 axiomas ou postulados. Um axioma é uma afirmação considerada verdadeira que serve como ponto de partida para raciocinar e construir argumentos. E um ponto que meus alunos têm muita dificuldade de aceitar é que esses axiomas, eles são arbitrários. Eles não nascem de algum raciocínio complexo que você precisa entender. Nós vamos simplesmente escolher algumas afirmações e vamos dizer que elas são verdades. Eu gosto também de chamar a atenção para a palavra argumento. E por argumento, nós vamos entender uma sequência de operações válidas que permitem construir uma conclusão. Argumentos, em alguns contextos, vão ser chamados também de provas. E a ideia de operações válidas são todas aquelas operações definidas pelos axiomas da teoria. O primeiro axioma da álgebra de Boole vai ser o da abstração digital. Ele diz que uma variável lógica só pode assumir um dentre dois valores chamados verdadeiro e falso. Esse axioma
trata da existência dos valores lógicos. A gente vai simplesmente dizer que esses dois valores lógicos existem e não vai mais discutir isso. Esses dois valores lógicos, eles também são representados de forma algébrica com os símbolos 1 para o verdadeiro, 0 para o falso. Mas muito cuidado, esse 1 e esse 0 não são números. A gente também pode representar esse axioma de uma forma algébrica bem mais compacta. Uma variável lógica x vai ser falsa se ela não for verdadeira. Ou uma variável lógica x vai ser verdadeira se ela não for falsa. O segundo axioma da lógica de Boole é o axioma do complemento, ou da negação das proposições. E ele vai dizer o seguinte: se x igual a 0, então x barrado igual a 1. Se uma proposição for falsa, a negação dessa proposição tem que ser verdadeira. Se x igual a 1, então x barrado igual a 0. Se eu sei que uma determinada proposição é verdadeira, então a negação dessa proposição tem que ser falsa. Em alguns lugares vocês vão ver isso aqui representado de uma forma mais compacta, simplesmente dizendo que 0 barrado, representando a negação de algo falso, é igual a 1, ou 1 barrado, representando a negação de algo verdadeiro, igual a falso. O terceiro axioma é o axioma da conjunção, mas a gente vai chamar ele de e lógico. Em alguns contextos vocês vão ver a expressão inglesa and. Esse axioma serve para a gente juntar duas proposições, e ele vai dizer que se uma proposição é verdadeira e uma outra proposição também é verdadeira, então x e y vai ser verdadeiro. Caso contrário, x e y vai ser falso. Atente que, apesar da gente estar usando o mesmo símbolo da multiplicação algébrica que você já conhece, a gente não está falando em multiplicação. Uma outra forma útil de representar esse axioma é mostrando todas as combinações possíveis entre duas proposições. O quarto axioma é o da disjunção, que nós vamos chamar de ou lógico. E em alguns contextos vocês vão ver a expressão inglesa or. Esse axioma também vai servir para a gente juntar duas proposições. Se eu tiver duas proposições, x e y, ele vai dizer o seguinte: se a primeira proposição for verdadeira, então x ou y vai ser verdadeiro. Se a segunda proposição for verdadeira, então x ou y também será verdadeiro. Caso contrário, x ou y será falso. Cuidado, porque apesar da gente estar usando o símbolo da soma, essa operação não tem nada a ver com a soma algébrica. Por fim, é interessante listar todas as combinações entre duas proposições. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês as notações que a gente costuma usar nesse contexto de sistemas digitais para representar as operações da álgebra booleana. Até lá!